Olá, pessoal que acompanha o programa Biografias. Uma alegria estarmos mais uma vez reunidos aqui para contar uma grande história. Tem gente que tem uma grande história para contar. Agora, tem gente que, além desta grande história, ela vem acrescida de uma nobre missão. E é o nosso caso hoje, porque estamos recebendo aqui o professor doutor José Vicente, advogado, fundador e reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. Certamente você já acompanha os comentários dele, já leu artigos dele por veículos de informação de amplitude nacional, e é um líder com uma grande missão, a de defender as causas raciais que afetam e agridem a população afrodescendente no Brasil. E olha, se fosse falar todas as entidades que o professor doutor José Vicente participa, fundou, preside, não ia ter tempo aqui para contar a biografia dele, porque, olha, é uma lista, assim, aquelas listas que dobra a esquina de tão grande. Professor doutor José Vicente, tudo bem contigo? Olha, que alegria recebê-lo aqui no programa Biografias, e uma honra. Eu que agradeço a gentileza, eu que agradeço essa oportunidade, né, importantíssima, e eu que digo da satisfação de poder não só revê-lo, conversar contigo, mas também participar desse programa de grande relevância para todos nós. Com certeza. Você vai contar essa história linda que você tem, e já vou te falar, hein? Se precisar de um biógrafo, já tem um voluntário aqui, viu? Porque história boa é comigo mesmo. Adoro contar. Então, vamos lá. Agora, José Vicente, eu li vários textos teus, né, brilhantes como sempre, e um deles eu gostaria de trazer até pela sua atuação à frente da educação, né? Abre aspas, é o título: Sem educação não há liberdade. Eu pensei, né, um trecho desse texto, que uma educação em que os resultados da produção do conhecimento e o acesso aos bens culturais sejam indistintamente disponibilizados a todos, né? Trazendo isso como um modelo ideal. Mas nós estamos longe, ou estamos a caminho, ou perto desse modelo ideal que você sonha? Nós estamos perto e nós estamos longe, né? E mudar essa equação vai depender muito de um trabalho como o seu, de um trabalho como esses que nos acompanham e que nos acompanharão, mas, sobretudo, vai depender da nossa capacidade de compreensão e de superação desses limites que ainda nos envolvem. Ou seja, nós sabemos de tudo, os números estão aí, né? As doutrinas, as teorias, todos os estudos estão aí dizendo que a justiça, que a igualdade, que o tratamento equânime que move os nossos propósitos de nação estão muito longe da realidade em que vivemos. Que isso, ao final, agride, hostiliza e cesseia as pessoas, e sem superar isso, nós nunca vamos dar conta, então, de alcançar esse país de iguais e esse país democrático que nós almejamos. Então, por conta disso, se nós nos convencemos dessa limitação e entendemos que temos meios e capacidades de superá-la, de tirá-la do nosso caminho, a gente vai alcançar muito rapidamente, está bem próximo. Mas se nós nos mantermos nessa atitude de omissão, nessa atitude de despreocupação, indiferença, não é? E nessa atitude de incompreensão de que os malefícios dessa situação acabam produzindo danos para todos nós, aí nós continuaremos muito longe de alcançar esse Brasil que está muito bem desenhado idealmente e que não conseguimos transformá-lo em realidade ainda. Que ele chegue logo, e muito importante o que você coloca, porque, sem dúvida alguma, a educação é o caminho, né? A educação traz melhor estima, melhor a rentabilidade, enfim, e tudo mais, né? O conhecimento, mas ela tem que ser acessível. E eu fico assim muito triste, né? Porque a gente vive num país onde se tem que pagar caro para estudar, que não é o caso da Faculdade Zumbi dos Palmares, nós vamos falar disso mais adiante, né? Realmente preços muito acessíveis, fiquei muito feliz quando vi ali as ofertas, né, dos cursos, e principalmente a saúde, né, José Vicente? É muito triste ter que pagar caro. Por isso, basta ver, né, o número de empresas
né, internacionais que vêm aqui, né, comprando, né, as redes hospitalares, os planos de saúde, as universidades, né, porque, sem dúvida alguma, é um país que, né, que abre oportunidades empresariais, quando, na verdade, a gente devia tornar isso mais acessível, entendo eu, né, João Vicente? Não tenham dúvidas, nós continuamos tendo dificuldades de entender, primeiramente, qual é a síntese de todos nós brasileiros como povos, quais devem ser os nossos valores, os nossos interesses genuinamente nacionais, de que maneira que o Estado precisaria e deveria, então, construir os meios e os mecanismos para fazer com que isso pudesse alcançar e cumprir seus objetivos. Né? Então, é indispensável que a saúde do povo brasileiro, né, precisa e deveria ser uma prioridade na agenda do nosso país. Sobretudo aquela saúde para os mais necessitados, para os mais vulneráveis. Infelizmente, nós, né, nós, elite política, elite pensante, elites sociais, não conseguimos colocar isso como uma emergência, como uma prioridade. E, da mesma maneira, a educação. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo da história, as sociedades, os países só conseguiram se desenvolver, só conseguiram alcançar, né, marcos civilizatórios porque fizeram a escolha certa pelo conhecimento, pela educação. Nós sabemos de tudo isso e, ainda assim, né, ao longo de toda a nossa história, continuamos incapazes de fazer com que a educação seja uma prioridade nacional e que o Estado e os fundos do Estado sejam, da mesma maneira, prioritariamente disponibilizados para essa política pública. De modo que a gente padece na saúde, a gente padece na educação, né, e o pouco de condições que a gente cria para o desenvolvimento aí econômico, empresarial, né, a gente o faz ainda, infelizmente, deixando de prestigiar a iniciativa e a empresa brasileira e disponibilizando, né, os recursos, principalmente para essas multinacionais de toda natureza, que entram e aproveitam uma oportunidade, né, econômica que, primeiramente, deveria ser estimulada e disponibilizada, principalmente, né, para a ação, para o empreendedorismo brasileiro. Então, o nosso país continua refém dessas distorções, dessas impropriedades, e sofrem todos, mas sofrem, sobretudo, aqueles que mais precisam. Né? Sem saúde e sem uma educação de qualidade, dificilmente nós vamos fazer isso que você colocou como provocação, né? Alcançar essa distância infinita que nos separa de um Brasil e de um país objetivo, efetivo, assertivo e que prestigie e valorize todas as suas dimensões, e esse Brasil, né, que trôpego, né, que anda aí aos sacolejos para lá e para cá, vai 2 passos para frente, 5 para trás, enfim, um país incerto, dúbio e que não permite você ter, ao final, uma informação, né, de onde ir, com quem ir, para onde ir. Essa luta sua de tanta gente aí importante, né, é imprescindível. Né? Então, força aí nessa luta, porque é muito importante para o nosso país. Agora, eu contei aqui, falei que tinha uma baita história para a gente contar. E essa história começa em Marília, né? E acho que lá que começaram a se desenvolver os valores, né, daquele jovem, daquela criança. Então, conta um pouquinho ainda dessa infância e adolescência em Marília, o que é que fazia, como é que era essa casa. Pois é, eu sou da República de Marília, né? Terra de Marília, Osmar Santos, né? de Osmar Santos, terra de Luiz Trabuco. Mas, enfim, eu, né, então, nasci dentro de uma família muito paupérrima, numa cidade muito pequena, e numa cidade que, na época, logicamente, tinham todas as limitações sociais para a grande maioria das pessoas, e que grande parte da vida econômica da cidade estava subordinada às lavouras, às plantações, né, de algodão, melancia, café, laranja, enfim. Então, as pessoas pobres que tinham que ter uma ocupação fazia justamente naquilo que se chamava no interior, e ainda grandes localidades, de boias frias, né? Ou seja, aqueles trabalhadores rurais que tinham que acordar muito cedo, né, normalmente 3 horas da manhã, para se dirigir
naquela localidade onde estavam lá os caminhões contratando os trabalhadores para levar para as fazendas, e saía muito cedinho, 4 horas, 4h30, chegava na fazenda às 6, e quando abria a marmita, às 10 horas, a comida estava gelada, logicamente, né? Então, disso, o nome boia fria, né? Mas era onde, então, as famílias ganhavam o pão de cada dia, e as famílias, para fazer isso, principalmente na lavoura, precisava de muitos braços, de modo que as crianças eram uma extensão, né, dos braços dos pais para produzir um resultado significativo no final do dia, né? Normalmente, na lavoura, por exemplo, numa roça de amendoim, né? Então, você ganha pela quantidade de sacos de amendoim que você consiga regimentar no final da tarde. Ou se é laranja, você recebe por caixas de laranjas que você conseguiu, da mesma maneira, preencher ao longo do dia. Ou seja, quanto mais braços, mais possibilidade de ter bom resultado, e quanto mais bom resultado, mais dinheirinho no bolso para, no final do dia, final da semana, cumprir com as suas responsabilidades. Então, por conta disso, todas as crianças daquela época começavam o seu trainee, né, justamente nas fazendas, ajudando os pais na boia fria. Então, foi essa a minha história de início de trajetória pessoal, individual, e foi ali que se construiu, então, os primeiros valores, sobretudo aquele valor de que o trabalho é duro, não é? E superar as adversidades precisa de muita tenacidade, de muito trabalho e de muita crença. E eu olhava para aqueles pés de cafés, para aqueles pés de amendoim e falava, olha, isso não foi feito para mim, eu estou no lugar errado, e se Deus quiser, logo, logo eu estou bem longe desse negócio aqui de acordar às 3 da manhã, ir para a roça, ir bater amendoim, carregar melancia e encher caixa de laranja. Não foi para isso que fizemos a revolução. Você sabe que é muito importante isso, porque eu, como biógrafo, né, a gente mostra o hoje, né, como você é uma personalidade tão admirada, tão respeitada no Brasil, mas de onde veio, né? O José Vicente, nós estamos falando do professor doutor José Vicente, mas e o José Vicente, né? Ou o Zé Vicente, ou o Zezinho, né? Com os apelidos que tinha, de onde veio, né? Então, é muito importante, porque eu, nos meus projetos, dos meus livros, José Vicente, vou buscar a essência, né? E eu vejo ali pessoas, né, que se mantêm exatamente na mesma condição que o biografado, né, estava há muitos anos, há décadas atrás, né? Ou seja, tem que pensar diferente, tem que olhar diferente, né? Às vezes não é uma questão apenas de dinheiro, mas de atitude, né? Como essa que você já enxergou que aquele não era o seu mundo, né? Enfim, mas você buscava um mundo que aparentemente está muito distante, né, de você, mas isso não te desestimulou, né? Ao contrário. Agora, da roça, você ainda ficou em Marília por mais alguns anos, né? Como é que foi essa evolução aí de trabalho ainda em Marília? Na verdade, depois de algum tempo na roça e nesses trabalhos braçais da lavoura, então os estudos obrigaram ficar um pouco mais fixo na cidade, diríamos assim, e, por outro lado, isso obrigou a procurar outras ocupações, né, na área urbana. E ali, primeiramente, eu comecei com a minha tradicional caixinha de engraxate, né, para ganhar os primeiros trocados, e depois vendendo biscoito, depois vendendo biju pelas ruas da cidade. E, finalmente, arrumei uma ocupação um pouco mais fixa, numa loja de ferro velho, era um comércio de ferro velho, arrumei uma boquinha ali, e a partir dali, então, eu iniciei essa trajetória dentro do ambiente industrial, do ambiente comercial, junto com isso também a sorte muito grande de ter tido o estímulo para o estudo. Então, trabalhando e estudando, logicamente, como a maioria dos garotos, e dentro do estudo também pessoas maravilhosas que, primeiro, me encaminharam para a leitura e depois da leitura fortaleceram esse sonho aí de fazer a revolução. E junto com isso, e talvez tão importante quanto isso, o conjunto dos amigos
né? Nós também tínhamos aquela gangue de amigos do interior e, prazerosamente, as 5 pessoas que eram muito mais próximas, que eram amigos aí da vida, como a gente dizia, né? Todos eles tinham esse entendimento de que era possível ser uma grande pessoa, uma grande personalidade, ser bem-sucedido, e que isso implicava obrigatoriamente em ter, né, um compromisso muito forte com a educação. Então, um estimulava o outro a estudar, a superar ali os limites, as dificuldades, e tudo isso levou, então, primeiro, esse forte relacionamento com o conhecimento como ferramenta de mudança e depois, sabedor disso, manter aquela energia e aquele encaminhamento para seguir os tempos educacionais. E isso, então, permitiu a relação com esses outros ambientes, com esses outros espaços, permitiu também uma amplitude de visão para entender que a educação poderia me tirar ali. Tinha a localidade que nós morávamos, era muito curiosa, porque a cidade de Marília tem um relevo bastante acidentado e, por conta disso, ela tem muitos morros, né? E eu morava numa localidade que se chamava Morro do Querosene, né? Primeiro, que era nos morros, como nos morros cariocas que moravam os pobres, né? Ali, todas nas suas casinhas simples de madeira, papelão e coisas que o valha. Mas, segundo, que naquela época, os pobres, principalmente, não tinham acesso à energia elétrica. Eles precisariam preencher não, precisaria utilizar o que se chamava... oh, meu Deus do céu, esqueci o nome. A lamparina. Né? O querosene, aquelas coisas todas ali, né? Puxa. Pois é. E lá onde eu morava, no morro em que nós morávamos, era onde se vendia a querosene. Então, todo mundo precisava comprar querosene para iluminar suas casas, né? Tinha que ir lá no morro. Aí ficou o Morro do Querosene. Então, pois é, o Morro do Querosene, onde se reunia as pessoas simples e muito limitadas da minha época, e que, por conta disso, ser do Morro da Querosene já vinha, né, com aquela marca de ser pobre, de ser limitado, de ser, ao final de contas, uma pessoa de muitas poucas capacidades. Mas, enfim, por conta disso, e a partir disso, olhando para o centro da cidade, falar, olha, aqui também não é meu lugar, não, vou dar um jeito de sair daqui. E, ao final, com isso, continuei meus estudos, e os estudos levaram depois para fazer alguns aprimoramentos, e, por fim, curiosamente, eu fiz um concurso público à época, né, na cidade de Marília. Em algum momento, abriu sua inscrição para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, soldado da Polícia Militar, né? Eu estava, naquela época, pintando paredes, né? Meu irmão era um pintor de paredes e era uma época de muitas dificuldades na cidade, e, por conta disso, o que sobrou foi ajudar meu irmão a pintar paredes. Tinha emprego, estava com dificuldades de acessar emprego, e fui pintar paredes. E pintar paredes, com aquele sol quente de Marília, também não era um bom negócio. Aí ficava imaginando, poxa vida, não é por aqui também não. E aí, coincidentemente, veio um concurso público para soldado naquela região, e, para você ter uma ideia, o valor que se pagava à época para um soldado em relação aos que se ganhava na pintura era 4 vezes superior. Aí eu não tive dúvida, né? Falei, vou amarrar meu burro aqui nessa moita. E, de fato, fiz o concurso, passei no concurso, e, por conta disso, tive que vir para São Paulo, e, chegando em São Paulo, aí começou uma nova história, né? Começando na boia fria, passando pelos os biscates, como se dizia na época, né? Vender um produto aqui, vender um produto ali, depois subempregos, e, ao final, a partir de um concurso público, a possibilidade de descortinar um outro universo, uma outra ambientação, que me colocou diante, aí sim, do novo desafio. Está aqui o mundão, entendeu? Está aqui a possibilidade do conhecimento, e agora é com você. A Terra dos Leões, e tinha que se tornar um deles, né? Agora, é por isso, José Vicente, né, e quem nos acompanha, por isso que eu amo biografia, né?
porque assim você entender, por exemplo, esse brilho nos olhos que a gente, né, enxerga de quem conta um pouco, de quem se remete ao passado, é o que eu vivo, né? É onde eu faço a minha imersão e vou buscar justamente essa, porque tudo o que aconteceu daqui para trás ajudou com um tijolinho, né, ou vários tijolos a construir, né, essa base, essa estrutura. Então é muito lindo isso que você traz, primeiro, muito jovem, né, que ainda com um mundão muito distante, né, de você, uma baita de uma montanha na sua frente, e você querendo transpor essa montanha, enxergou que o estudo era um caminho muito forte para isso, né? Mesmo com subempregos. E olha, eu estou muito emocionado porque a tua história ela se equivale muito à do meu próximo biografado, né? Que é o do Sr. Sidney Tunda, né? Que também foi pintor de paredes, trabalhou em oficina mecânica. E olha, assim como você, muitos dos meus biografados se mostraram grandes empreendedores. Sabe como? Adquirindo uma caixa de engraxate. Foi a primeira grande iniciativa empreendedora deles. O senhor Mário Gazin, que, né, tem uma empresa bilionária, uma das maiores redes de varejo do Brasil. O senhor Sidney Tunda também foi engraxate, né? Enfim, não, vou montar o meu negócio. O quê? Uma caixa de engraxate. Mas aí já desperta, né, aquela iniciativa de querer o próprio negócio, enfim, de querer algo maior, né? Uma atitude, uma carreira Produzir solo. seu próprio dinheiro, né? Produzir o seu próprio recurso e ter já essa liberdade que a gente persegue. A caixa de engraxate para um jovenzinho de 6 anos, 7 anos, já é o prenúncio da liberdade. Eu, pelo menos, já Exatamente. tinha o dinheiro para comprar minhas paçoquinhas, né? Naquele Isso, tempo, exatamente, exatamente. paçoquinha, doce de leite, doce de abóbora. Olha, eu não ficava limitado pela falta de dinheiro da minha mãe, as engraxadas dava para comer a paçoquinha e ainda levava uma para casa. Sem dúvida, você falou tudo, porque, olha, o grande presente que a família do senhor Sidney, né, Tunda, recebia era um sonho de valsa partido em 4 pedaços, porque era o que o pai podia comprar. Um sonho de valsa e um quarto para cada filho, né, cada um dos 4 filhos. Né? Então, é isso mesmo. Né? Enfim, e claro, e ainda pondo dinheiro em casa, ajudando. Agora, você omitiu uma passagem aí muito importante, hein? Você omitiu. Sim. Essa que você criou uma banda. Então, conta dessa banda musical aí, que instrumento você tocava, era vocal? Conta pra gente, porque esse vozeirão aí dava para ser vocal, hein? Mas, na verdade, tem algumas coisas que a gente não consegue nem definir, mas que tem uma capacidade muito forte de impactar os nossos caminhos, né? E os nossos pensamentos. E tinha uma coisa muito curiosa, que a cidade de Marília, ela sempre teve um acolhimento muito forte para bandas marciais. Aliás, que saudade das bandas marciais, que saudade das fanfarras, né? E diria mais ainda, né? Eu acho que a educação, principalmente dos jovens, seria muito mais fortalecida e enriquecida se cada escola tivesse, como tinha no passado, uma fanfarra e uma banda marcial. Mas, enfim, e ali no Morro da Querosene, onde eu morava, principalmente naquelas datas de aniversário da cidade, Dia da Independência, Proclamação da República, etc. e tal, tinha o desfile na avenida principal, Avenida Bento de Abreu, Sampaio e Vidal. E as bandas marciais que passavam lá, desfilavam em Marília, que desfilavam na avenida, era possível você ouvir o som lá no Morro da Querosene. Era mais ou menos uns 2 quilômetros de distância, mas como era alto e fazia lá uma repercussão de som muito boa, então dava para você ver. Tinha um som que sempre me tocava demais, que era o som da lira. Não sei se você, acho que conhece a lira, né? Mas era um tipo de um piano vertical que se tocava com as teclas, né, de aço, que dava as notas diferentes. Mas, enfim, esse som ele atravessava a cidade toda e chegava até na minha casa. Eu estava em casa, deitado, acordado, e o som me embevecia, me deixava assim maravilhado. E aí eu saía correndo onde eu estava e ia lá na avenida para ver a banda passar, literalmente. E cada vez que via a banda passar, eu ficava maravilhado. Uma banda marcial muito bonita, né? Ficava maravilhado. E aí eu falei, um dia eu vou também tocar numa banda marcial. E aí, curiosamente, quando eu
fui fazer o meu ginasial, na escola que eu iria fazer o ginasial, montou uma banda marcial, né? Então, eu entrei na banda marcial da Associação de Ensino de Marília e comecei a vida de bandoleiro, como se dizia na época, né? E Marília, então, tinha 3 bandas marciais. A banda marcial do Senac, a banda marcial do Cristo Rei e a banda marcial da Associação de Ensino de Marília. E a banda marcial da Associação de Ensino de Marília tinha um atrativo adicional, né? E muito arrebatador, diríamos assim, porque ela era uma banda mista, né? E, além de ser uma banda mista, tinha na frente da banda, abrindo a banda, tinha o grupo das bailarinas. Eram 30 meninas de shortinho, né, jogando e fazendo acrobacias na sua frente. Para um menino de 10 anos, aquilo era um paraíso, logicamente. Entendeu? Então, nós vamos entrar nessa banda e não sai dela nunca mais. Eu só saio casado com uma dessas bailarinas aqui, mas não vou deixar essa banda de jeito nenhum. Mas, enfim, e a banda foi, da mesma maneira, muito importante para o meu processo de formação, de esclarecimento e de discernimento, por 2 motivos. Primeiro, que era um grupo de quase 60 jovens, né? E 60 jovens, eu não fui tocar a lira, eu fui tocar primeiramente o surdo, né? Tem um surdão lá, o bumbo, como se chamava na época, ainda se chama hoje, e depois eu passei para o trombone de pista, né? Mas o fato é que uma banda marcial, por sua natureza, ela exige o trabalho em grupo, né? Ela exige uma grande disciplina, né, para você cumprir ali os fundamentos, os requisitos, né, de se fazer, né, juntar partes distintas para emitir um som único, né? E, da mesma maneira, ela tinha um grande reconhecimento, né? As pessoas da banda, os familiares dos meninos das bandas, ou aqueles que iam ver o desfile, sempre aplaudiam muito, né, as bandas. Então, por conta disso, ali já foi o lugar de onde eu tive que aprimorar essas dimensões importantes da relação social, né? Primeiro, trabalho em grupo. Segundo, trabalho em equipe. Depois, tem que ter disciplina, tem que ter tenacidade, tem que... Autodidatismo, né? Sem dúvida. Enfim, ali reunia todos os insumos necessários para construir esse ethos, né? Construir essa formatação do indivíduo, né? Na sua plenitude. E, junto com isso, a coisa ainda mais saborosa, né? Que a banda marcial, por natureza, ela ia para muitas localidades, né? Aliás, eu conheci São Paulo, né, através da banda marcial. A primeira vez que eu vi São Paulo na minha vida, que só via pela televisão, eu vi porque aqui em São Paulo a Rede Record fazia o campeonato de bandas e fanfarras do estado de São Paulo. E o desfile era aqui na Avenida São João, né? Eles punham os palanques ali, como se fosse aquele desfile antigo de 7 de setembro, e as bandas mais qualificadas do interior eram convidadas para vir desfilar aqui em São Paulo e concorrer a troféus e coisas que tais. Então, a primeira vez que eu vi em São Paulo foi porque a nossa banda foi uma das qualificadas e pude, então, desfilar aqui na Avenida de São João. Então, nem preciso dizer para você que isso, ao final, acabou mudando a minha vida, né? Porque quando eu cheguei e vi aquela galáxia de prédios e de carros, e, enfim, eu falei, é aqui que eu vou, de novo, eu vou tirar meu burro de lá e vou amarrar ele aqui, né, nessa coisa fantástica que é uma capital, como era a capital de São Paulo há tantos anos atrás. Enfim, mas, além de São Paulo, foi possível viajar a muitos estados. Eu conheci Brasília, tocamos em Brasília. Depois, a nossa banda ainda teve algumas experiências internacionais. Nós fomos tocar, por exemplo, no Paraguai. Então, consegui. Então, imagine você, para um jovem, né, em formação, poder conhecer essas localidades, viajar junto com um grupo de meninos, meninas, né, e se apresentar, ir para um país, ir para uma capital, ir para Brasília, coisas que um jovem com limitações financeiras, como é a natureza
da maioria dos jovens de Marília, jamais conseguiria fazer se tivesse que custear com seus próprios bolsos, né? Então, a banda foi importante por abrir esse universo, foi importante por permitir essa mobilidade, né? E foi importante, da mesma maneira, por formatar de uma forma muito clara esse sentido do trabalho em grupo, do trabalho coletivo, da disciplina, e também, tanto quanto da disciplina, mas do esforço, da tenacidade, porque todo dia tinha que ensaiar, e tocar pistão, e ler partitura, enfim, são um conjunto de exigências que, no desenvolvimento, acaba formatando mais ou menos a sua personalidade, né? A sua atitude e as suas práticas diante de um fato concreto. Então, acho que isso daí, no conjunto, ao final, ajudou a formatar, né, esse José Vicente que saía do interior e chegava para São Paulo e depois, agora, na selva de pedra, tinha que começar tudo de novo, né? Num outro patamar, mas começar a testar e até implementar muitos desses aprendizados, esses conhecimentos para dentro da nova realidade. E aí, municípios, estados e países aplaudiam de pé o menino do Morro da Querosene, né? Com certeza. Então, né, ali já deu aquela, né? Eu posso, né? Então, isso é muito importante. José Vicente, e você fez também, né, várias titulações, mestrado, doutorado, né? Mas por que o direito, né? Onde foi que esse bichinho te fisgou? Na verdade, ele já tinha fisgado lá no Morro da Querosene. E, coincidentemente, nós éramos 4 amigos inseparáveis, né? Como a gente dizia. Naquele tempo, a gente fazia o pacto de sangue. Nem sei se você se lembra, mas a gente fazia um furinho no dedo, né? Verdade, fazia. A máfia de Dom Corleone, né? A gente juntava, agora nós vamos ser, né, amigos para sempre, né? O que der e vier. Então, nós tínhamos 4 amigos, nós tínhamos feito o tal do pacto de sangue. E, por essas coisas da vida, todos nós queríamos ser pessoas reconhecidas e bem-sucedidas. E 3 deles viam nos advogados, né? Daqueles filmes que assistimos à época da televisão preto e branco, né? Via naquela figura do advogado aquelas pessoas que falavam de uma forma muito impoluta, né? Com grande propriedade, e que defendiam as causas, né, mais justas e das pessoas que estavam ali sendo injustiçadas. Enfim, tudo aquele arcabouço acabou nos tocando bastante. E aí, desses 3, nós falamos, então, nós vamos ser grandes advogados. E, por conta disso, vamos nos preparar, né, para esse caminho. E seguimos a nossa vida e depois, então, no momento da universidade, todos se inscreveram para o curso de Direito, né? Então, e esse meu amigo Mauro Videiros, uma pessoa formidável e fantástica, formou-se primeiro em Marília e muito desprendido, foi para o Mato Grosso, para Cuiabá, né? Montar um escritório de advocacia, e com isso a gente tendo que visitá-los com frequência, porque ele estava muito longe, todos ficaram mais estimulados ainda, e ao final ele se transformou num promotor de justiça. Enfim, a carreira jurídica acabou se fortalecendo em cada um de nós, e nós seguimos, então, naquela direção que tínhamos pactuado sanguineamente lá atrás, ainda na juventude. Fantástico. Vou te confessar aqui, olha, o direito é uma carreira que sempre, né, eu sou apaixonado, né, mas eu me graduei em administração de empresas, em jornalismo, e quando eu consegui entrar em direito, né, eu acabei indo fazer a biografia de um dos homens mais bem preparados que eu tive a honra de biografar, Dr. João Uchoa Cavalcante Neto, fundador da Universidade Estácio de Sá, um advogado, né, foi para a magistratura, né, mas a sede no Rio de Janeiro, então não pude cursar, né, mas ainda, quem sabe ainda eu vá atrás da realização desse sonho. Agora, é muito importante, sem dúvida alguma, porque hoje o direito é uma profissão que abriu muito, né? Muitos advogados são presidentes de empresa, né, redirecionando essa linha para a área de marketing, enfim, né, mas tendo aquela noção, né, uma noção muito mais ampla do negócio. O Congresso hoje, basicamente, é formado
né, por advogados, né, homens bem preparados, né, que conhecem leis e tudo mais. Agora, voltando um pouquinho para as nossas causas aqui, né, que você, sem dúvida alguma, vem defendendo brilhantemente. Aqui se diz muito, José Vicente, que o Brasil não é um país racista, né? É um grande equívoco afirmar isso ou é uma realidade? Não, é um grande equívoco, é uma impropriedade e é, ao mesmo tempo, um profundo descolamento da realidade, né? Quando se debruça com uma lente mais qualificada, né, para olhar para dentro desse Brasil e das relações que o organizam, aí a gente consegue dar conta, né, do Brasil ali, o Brasil profundo e real, e esse Brasil profundo e real, infelizmente, é um Brasil que foi constituído, construído, mantido e que ele continua reproduzindo com muita intensidade, com muita efetividade, essa estrutura do racismo que o mantém, que o estruturou no passado de quase 400 anos de escravidão e que nos dias atuais continua ainda aprisionado por esse sentido e esses fundamentos. Então, a gente vai ver que, com a sua especificidade, diferentemente da África do Sul, diferentemente dos Estados Unidos, mas tanto quanto, né, o racismo aqui produz danos, hostilidades, malefícios, violências, brutalidades, né, e até eliminação física das pessoas, né? Nós vimos aquele caso do Carrefour lá em Porto Alegre, né, vimos a favela de Jacarezinho, vimos, né, aquele músico Edivaldo, que foi metralhado por quase 200 tiros de 50 homens do Exército Brasileiro. Enfim, e vê aí todo dia, toda hora, nos noticiários mais variados e nas redes sociais, a forma como a gente trata esse tema e esse público no nosso país. Então, nós somos um país tomado, por isso que hoje se define como racismo estrutural, né? E é um tipo de atitude, comportamento social que, além de contrariar todos os pressupostos, né, do que deva e precisa ser uma nação, um Estado, uma sociedade, ele também permanece, né, dioturnamente no nosso discurso, no nosso ideário, na nossa atitude, no nosso comportamento, como algo totalmente normal, natural e até justificável. Mas ele está aí firme e forte, produzindo todos os malefícios. Nós, dentre os casos que você acompanhou também, né, um que chocou assim, também mundialmente foi o caso do George Floyd, né, nos Estados Unidos. Ali se fortaleceu, né, o movimento Black Lives Matter, né, vidas negras importam. Mas, assim, claro, o povo foi para as ruas, a própria polícia norte-americana, né, veio a público se desculpar, prometendo, né, reavaliar condutas e tudo mais. Assim, mas parece, José Vicente, que assim, é uma voz que se une, né, de todos os povos no momento que acontece. Aí as coisas vão, né, o tempo vai passando, parece que aquela voz vai perdendo força, quando, na verdade, deveria, né, continuar, né, nas ruas, ou, enfim, onde quer que seja, para poder lutar justamente por essa igualdade. É muito assim temporal esses movimentos, eles se perdem com o tempo? Não, é que o inimigo é monstruoso, né? O inimigo é acachapante, né? Por quê? Porque nós estamos falando do pensamento, da atitude e da capacidade, sobretudo, de amor e de tolerância das pessoas, né? As instituições são cimento, pedra e areia, né? São paredes, são instituições mentais, né? E fisicamente são construções. Ou seja, quem está dentro das instituições, né? Quem constitui e movimenta esse tipo de ação são pessoas, são indivíduos, né? E os indivíduos se movem por crenças, por ideologias e, sobretudo, justamente pela sua capacidade de amor ao próximo e a capacidade de tolerar, né, diante do próximo. E o racismo, então, como uma dimensão de uma fenda no caráter estruturante
do indivíduo, ele alcança uma maior amplitude, impactação, dependendo de uma trajetória histórica e dependendo, sobretudo, do tipo de recepção e tratamento que você dá para essa questão numa sociedade, né? Então, quando numa sociedade você trabalha isso como uma normalidade e numa sociedade que isso não se coloca como uma prioridade da preocupação, né, principalmente da formação das pessoas, então você tem um tipo de ideação, um tipo de produção de crenças, de atitude, comportamento construído sobre a intolerância, né, e que exclui, inclusive, essa dimensão do amor. Ou seja, combater isso no indivíduo, né, é uma missão quase que impossível, né? E reformatar um indivíduo que se construiu e se cristalizou dessa maneira ao longo de quase 500 anos, não é? A gente, quando pega, por exemplo, essas manifestações do coronavírus, né, que nós estamos falando da variável Delta agora, ou seja, nós estamos falando em 2 anos, né, aquele que era um vírus de determinada maneira, ele já se modificou, se transformou, sofreu mutações as mais variadas, que ao final já deixou até de ser aquilo que era e transformou numa outra coisa, mas continua sendo letal e produzindo os danos e as mortes e as sequelas nas pessoas. Então, o racismo é mais ou menos alguma coisa. Imagine, então, ao longo de 500 anos, como é que esse vírus do racismo, né, sofreu as mutações as mais variadas para, ao final, continuar de formas sinuosas e as mais diversas possíveis, produzindo esse tipo de intervenção no indivíduo, né? Porque ele vai dizer e continuar afirmando que aquele ser humano ou aquele indivíduo social, tanto quanto eu, é inferior a mim porque ele tem uma cor de pele diferente, porque ele vem de uma origem diferente, porque ele tem um sexo diferente do meu, porque ele celebra um Deus que é diferente do meu, porque ele tem algumas maneiras de se apresentar publicamente diferente da minha, porque ele, no limite, torce por um time diferente do meu. Então, a tolerância diante de cada uma dessas situações é capaz de produzir resultados como o do George Floyd. E numa sociedade que nem coloca isso como prioridade, que nem educa as pessoas para que sejam tolerantes e para que amem o próximo, então ela produz um tipo de posicionamento dessa natureza e que sobrepor isso no indivíduo é quase que uma missão impossível. Então, as nossas gerações que nos antecederam não tiveram uma condução, uma preparação, uma socialização que contemplasse essas preocupações, e agora todos nós juntos padecemos os males, né, de não ter feito a lição de casa adequadamente. Mas, por outro lado, o que aconteceu pós-George Floyd, né, a repercussão e o posicionamento das mais variadas pessoas e instituições nos Estados Unidos, no redor do mundo e aqui no Brasil, é aquela nossa chama permanente da esperança. Olha, o ser humano tem salvação, o indivíduo tem capacidade de voltar para o centro do que precisa ser o indivíduo ético, o indivíduo virtuoso. E mais, os acontecimentos ele tem a capacidade de amalgamizar, né, um pensamento e uma correção de atitude e, a partir dela, dar saltos civilizatórios, né? Então, o George Floyd foi bem isso, né? Ele conseguiu, então, produzir um consenso, uma convergência e um cimento, né, de posicionamento como um paradigma importante, necessário e inquestionável. Então, isso é ruim para o indivíduo, para a sociedade, para a humanidade. Por conta disso, nós precisamos colocar-nos de pé para que isso não aconteça nunca mais. Então, eu não acho que
foi alguma coisa sem valor e alguma coisa que não tem a capacidade de transformar. Pelo contrário, eu acho que, como qualquer coisa na história, e qualquer não, como muitos dos acontecimentos na história, é assim que se modifica, é assim que progride, né? Um grande fato sintético que, ao final, se transforma no norte e, a partir desse norte, coloca tudo numa direção, né? Eu me lembro, e acho que você se lembra, logicamente, e todos se lembram, da Primavera Árabe, né? Em que uma pessoa simples, um vendedor simples, né? um camelô, né? Em praça pública, ateou fogo no seu corpo. Isso foi possível, né? Fazer uma intervenção tão grande, né? No tipo de postura e comportamento em várias partes do mundo, né? Que resultou naquela, então, realização que ficou conhecida como a Primavera Árabe e que até hoje não acabou, né? Ela está lá, a Síria até hoje se debatendo, né, para dentro dos problemas dessa questão. Enfim, mas só para... Ou podemos pegar, né, o exemplo de Mandela, do Martin Luther King, ou do nosso herói indiano, né, o Mahatma Gandhi, e tantos outros que, com a sua ação, com a sua intervenção, construíram um fato, então, definidor de paradigmas inovadores e, a partir deles, mudar a história do mundo, né? Então, eu acho que o Floyd vem com esse mesmo peso, com esse mesmo ímpeto e com essa mesma potência, né? Eu acho que tem os Estados Unidos e o tema racismo e discriminação antes de George Floyd e depois de George Floyd, com certeza. Você está nessa lista, né, dos que defendem, né, as grandes causas, então parabéns por isso. Como você falou, é uma chama, né? E voltando para a tua infância, onde a gente tem que sempre alimentar com querosene para que ela nunca se reduza ou se apague, né? E a intolerância é a palavra que você trouxe, né? A palavra brilhante que você trouxe, que realmente tem que ser repensado mundialmente. Vou te contar um caso aqui para chegar onde eu pretendo. Uma vez eu estava na minha editora, né? Editora que eu lanço os meus livros, e eu precisava mandar um e-mail, acabou a minha bateria do celular, e eu vi o meu editor, né, o presidente, falou: vem aqui, manda aqui da minha cadeira e eu vou ficar aí onde você está, né? Então, trocamos de cadeiras, né? Eu fiquei na cadeira do presidente, ele ficou na cadeira do visitante. Aí ele sentou e falou: nossa, que cadeira dura essa, né? Eu falei: você nunca percebeu, porque você está, né, num canto, você nunca se predispôs a ficar, né, na posição do outro. Por que eu estou te falando isso? Recentemente, participou aqui do Biografias, né, o querido amigo, brilhante escritor Laurentino Gomes, que, entre as trilogias, né, que você também tão bem conhece, está a trilogia Escravidão, no segundo volume agora, e ele trouxe assim uma reflexão que me fez refletir muito, né? Porque eu perguntei para ele: qual foi o maior aprendizado que você trouxe desse trabalho? Ele falou que a escravidão, até hoje, foi mais analisada por brancos do que por negros, né? Então, ou seja, né, na cadeira do presidente, aí fica mais fácil analisar a escravidão. Você concorda com essa colocação? Só, com certeza, com certeza. Né? Dentre tantas outras impropriedades da escravidão e depois da narrativa da escravidão, nós tivemos uma formatação, uma formulação, um encaminhamento que colocou, e justamente por grande parte dessa manifestação do racismo e do racismo estrutural, né, nós colocamos a história de novo sendo contada sob a ótica, coloquemos aí, dos vencedores. Então, os vencedores, os senhores, né, contaram a história, recontaram, repetem e afirmam a história sobre a sua ótica e, logicamente, defendendo e justificando a sua ação e os seus interesses, né? De maneira que é uma sempre história branda, né? Adocicada, em que não tem nem erro, nem culpa e que não precisa nem se pedir perdão, porque está tudo certo, está tudo resolvido, né? Está justificado. Então, isso é uma subversão não só da história, mas dos fatos, mas que, ao final, tem sido assim na história dos povos, né? Os grupos de poder
eles, ao final, conseguem subverter a natureza de todas as coisas e até a natureza da história, e se você não se der conta, ele subverte até a si próprio, né? E transforma você de vítima em algoz. Não é? Eu me lembro muito desse caso do Jacarezinho, né? E mesmo no caso do Beto, lá no Carrefour. Em Jacarezinho, a primeira coisa que diz era que aquelas pessoas que foram assassinadas tinham antecedentes criminais, né? E o mesmo nosso presidente, nosso vice-presidente, o governador, eram do Rio de Janeiro, né? Afirmaram com precisão, antes mesmo de enterrar as vítimas, que eram todos marginais. Lá de Brasília, nosso presidente disse que estava tudo certo, porque eram todos bandidos, todos marginais. Né? E depois a polícia, quando teve que justificar primeiramente as ações, olha, mas eles tinham antecedentes criminais, estavam envolvidos com os tráficos. Então, essas capacidades de delimitar as justificativas, né, para você poder, ao final, agir a partir da sua ótica, é alguma coisa que se colocou muito presente na nossa história, principalmente do negro da África. E aqui, nesse caso do Beto Freitas, né, lá no Carrefour, inclusive, a primeira informação que veio ao público, como nós acompanhamos, é que ele tinha passagem pelas polícias, ele tinha brigado com a mulher tantas outras vezes. Enfim, aquela tentativa já inicial nem de se questionar a justiça do ato, e sim desqualificar tanto a vítima, que no fim ela vira o algoz, né? Ou aquela situação, né, que a gente vê com muita frequência no caso das mulheres. Olha, mas ela estava de mini saia, né? A mulher estava, né, presente socialmente de determinada forma, de modo que até qualquer tipo de impropriedade na relação com uma mulher está justificado. Então, a nossa história foi sempre disso, né? Ela conseguiu justificar até o injustificável, né? A ponto de, até hoje, todos nós temos tranquilidade de entender que, olha, mas foram 350 anos de escravidão, depois uma abolição da escravatura com 2 artigos, né? Está extinta a escravidão, revogam-se as posições contrárias, e fez-se justiça. E a gente até hoje acha que isso, de fato, constituiu e mantém-se constituído como um tratamento justo para essa questão. Mas quem faz isso é esses que escrevem, então, né, que onde já se imaginou um escravo se rebelar contra o Senhor? Entendeu? Isso é alguma coisa que tem que ser, né, repudiada, que precisa ser combatida, porque simplesmente a contradição diante de uma situação que se espera uma atitude, né, de serviçalismo. Então, a gente não tem essa ideia. Quando você viu, né? Aliás, vimos e ouvimos uma coisa horrível, né, que se repetiu algumas vezes, mas eu lembro do Demóstenes Torres, em pleno Supremo Tribunal Federal, numa audiência pública, dizendo que as mulheres negras gostavam da escravidão, entendeu? Porque era procurado. Enfim, essas e tantas outras, né, outros absurdos. Acompanhe, então, essa trajetória no momento em que você não permite que o conhecimento, mas, sobretudo, que a igualdade de acessos, de oportunidades, né, possam se manifestar. Porque nessa trajetória histórica do negro, a primeira coisa que sempre foi retirada e cerceada foi a sua voz. Né? Até porque ele vai falar onde? Qual o veículo que ele vai falar? Se todos os veículos são de propriedade dos brancos, todos os veículos são de propriedade dos senhores, né? Quantas livrarias ou quantas editoras que ao longo dessa história, aliás, se nós for, você traz até uma questão curiosa. Eu não me recordo quantas foram as outras editoras que publicaram obras da estatura e da envergadura, por exemplo, do Laurentino Gomes. Imagine, só agora, em pleno 3º milênio, que a gente está tendo a possibilidade de ter uma obra tão rica, tão, né, completa, tão esclarecedora como é essa obra Escravidão, do Laurentino Gomes. Mas um país que tivesse compromisso com o esclarecimento da história e com a disponibilização do conhecimento para todos, já teriam feito
já teria feito isso aos borbotões, né? Em qualquer biblioteca pública deveria ter centenas de livros tratando da escravidão. Você sabe que esses dias eu me encontrei com a Marta Suplicy e, conversando com ela, a gente estava relembrando uma questão, que ela foi ministra da Cultura e já naquele tempo, mas, lógico, muito antes disso, a grande reivindicação desse tema no nosso país era o Museu da Escravidão, ou Museu do Negro, como tem nos Estados Unidos, como tem na África do Sul, tem na Inglaterra, tem em todo lugar. Né? Para quê? Para que negros, brancos e quem mais quisesse pudesse conhecer essa parte opaca, esquecida e destratada da história do nosso país. Né? E aí é curioso que nós estamos há 30 anos, o Ministério da Cultura tentando erguer um museu, né? Foi aprovada a lei, foi doado o terreno, foi até disponibilizado parte do recurso no orçamento, e 30 anos depois não conseguiu colocar um tijolo do pé. Né? E aqui no nosso país, curiosamente, você não tem uma universidade pública, muito menos privada, que tem sequer um espaço cultural, um museu, para tratar de um tema que diz respeito à história do país e que, por 500 anos praticamente, né, se constituiu a vida rotineira da sociedade brasileira. Então, só para... história, né? Claro, relegando a própria história. A gente omitiu, dissimulou, e quanto que a gente excluiu parte das histórias dos brasileiros, dos próprios brasileiros, e quando tivemos que contá-la, porque era impossível deixar de fazê-lo, ela ainda foi contada pelos senhores, né? Pelos algozes e não pelas vítimas. Perfeitamente, sem dúvida alguma, é muito importante, e fica aqui realmente, né? Nós não podemos perder essa necessidade de nos indignar com isso. Eu acho que está florescendo isso, está despertando, e que seja cada vez mais, mas sem dúvida alguma tem coisa, né? O que parece certo não está certo, não. Está muito errado, né? E a nossa história vai provar isso. Você sabe, inclusive, José Vicente, assim, choca muito quando mundialmente você vê uma ação racista e parece que é uma situação normal. Eu fui repórter esportivo até iniciar, né, com as biografias, né, em 2002, e eu cobri algumas Copas do Mundo, foram 3, 94, 98 e 2002. E o que me chocou muito? Por exemplo, na Holanda. A Holanda, o técnico tinha um assistente técnico negro e um branco. Então, ele dava as mesmas orientações para os dois. O negro falava com os negros e o branco falava com os brancos. Ou seja, quando é que um país desse vai ser campeão mundial? Dificilmente, né? E na África do Sul também, né? Com o apartheid e tudo mais, quando saiu um gol da África do Sul, os brancos corriam para comemorar de um lado e os negros do outro. Ou seja, já mostrando mundialmente, né, essa falta, né, de união, de sentimento de time e tudo mais, né? E além do que a gente tem presenciado no esporte, né, infelizmente há muitos anos, né, gestos, atitudes, né, racistas contra jogadores, muitos brasileiros sofrem isso na Europa, inclusive, né? Então, o esporte pode ser um caminho para tentar reverter isso? Pois é, eu acho que o esporte ele acaba se traduzindo, se apresentando como a síntese, não só da complexidade, né, que é cuidar e tratar do tema racismo, mas, sobretudo, a complexidade, né, do indivíduo, do ser humano. Né? Porque como é que é possível construir uma ocorrência dessa natureza, né, em que, diante de de uma agressão tão brutal aos princípios da relação humana, né, você encontra um caminho para minimamente permitir que um outro objetivo seja alcançado, né? No caso que você está citando, né? Um técnico, um time holandês que precisa falar para dois grupos distintos. Mas como é que você constrói, então, uma engenharia dessa que permite manter a coisa intocável, né? E, ao mesmo tempo, a partir dela, alcançar um outro objetivo, que é um tipo de atividade humana, né? No caso do esporte, o futebol, que produz o aprazeramento nas pessoas. Né? Então, eu acho que entra para dimensões do indivíduo e da mente humana e da formação humana que eu não tenho elementos para avaliar e analisar. Agora,
O que a gente pode ler a partir dessa trajetória e a partir até da exemplificação que você traz? Se não é possível uma situação perfeita e definitiva, é possível uma aproximação que chegue próximo dela, não é? E talvez, se nós conseguíssemos criar as condições e promover os meios para permitir que, apesar dos pesares, as pessoas pudessem minimamente ter o direito e acessos iguais, já seria uma grande conquista. Você está traduzindo nessa metáfora do futebol, em outras palavras, sobre essa perspectiva, que, apesar de, é possível uma situação, né, mais ou menos equilibrada. Ou seja, está aqui o esporte, todos podem dele participar, não é? E todos podem sorver o que ele proporciona e até ter os retornos econômicos, financeiros possíveis, não é? Mas preservando essa particularidade. Agora, e quando nem isso é possível? Está aqui um esporte, porque, por outro lado, nós vamos lembrar que, nessa perspectiva, isso pode ser reconhecido como um progresso, porque nos tempos anteriores aqui no nosso Brasil, em tanta parte do mundo, mas aqui mesmo no nosso Brasil, como você se lembra, os negros, primeiramente, não podiam participar, né, do ambiente do futebol, e depois, quando puderam ou construiu-se uma fresta, ainda tinha que pintar o rosto de branco, né, os famosos pó de arroz aí do Fluminense e tantas outras localidades. Então, eu acho que a metáfora do futebol coloca diante de todos nós, né, essa grande falha e fragilidade humana, essa incapacidade e impotência dos indivíduos e mesmo do esporte, do Estado, das instituições, de produzir uma solução perfeita e definitiva para a questão, e, por outro lado, coloca quase que inderrogabilidade de você construir, né, os meios adequados, possíveis e razoavelmente mais satisfatórios, né, para minimizar ou para administrar essa questão. Se não dá para jogar tudo junto, abraçar negro e branco, abraça negro para cá, abraça negro para lá. Isso vem para dentro dessa questão que se colocou até através de George Floyd, né, porque, como você bem sabe, os países e as sociedades têm esses casuísmos e essas ambiguidades movimentadas pelos mais diversos interesses, que colocam algumas coisas incompreensíveis, né? De ser internalizada e de ser, ao final, diluída, né? Nós temos nos Estados Unidos, por exemplo, em que as pessoas que fazem a guerra, né, civil para combater o racismo são as pessoas que são os proprietários dos escravos, né? E que nem depois da Guerra Civil deixaram de ser proprietários de escravos, né? E que depois da Guerra Civil, depois de deixar de ser proprietário de escravos, eles mesmos estruturam um país subordinado aos fundamentos da dignidade da pessoa humana, da liberdade do indivíduo, mas separados e iguais, né? Ou seja, um apartheid legal, né, oficial, em que brancos não podem sentar no mesmo banco e em que negros não podem tomar água no mesmo bebedouro. Mas quem é que consegue entender e explicar isso? E, por outro lado, você vai chegar a uma situação tal em que, diante do episódio do George Floyd, negros, brancos, todos colocam-se de pé para repudiar aquilo que eles constroem todo dia e mantêm todo dia como uma normalidade. Então, são algumas questões desse tema que desafia, né, a mente humana e mesmo a capacidade de construção e criação humana. Não chegamos em algum lugar que, do ponto de vista de análise, possa ser entendido como, olha, é um bom lugar para esse tema e para essa condução. Mas o esporte tem feito muito por esse tema, porque ele demonstra que é impossível ter um esporte que não valorize, não prestigie esse talento, essa competência do indivíduo, a despeito da cor, da origem e até da sua posição política e religiosa, não é?
Então, negros e brancos estão lá nos estádios, até na Holanda, né? E ele também nos remete de que o esporte, além desse laboratório importante, ele tem algumas particularidades, porque se houver esse talento extraordinário, se houver essa competência extraordinária que produz satisfação e aprazeramento para os olhos, para os sentidos, né, ele consegue superar até essa limitação instituída a partir do racismo, da cor da pele e da raça de alguma pessoa. Então, eu acho que tem essas frestas abertas a partir do esporte, que talvez a geração que vem à frente com a tecnologia aí, que está, né, fazendo transformações importantes, com algoritmo, com inteligência artificial, talvez a gente construa uma relação e uma condução em que essas perspectivas sejam melhor conduzidas e aproxime-se mais dessa perfeição do que nós conseguimos fazer até hoje. E é muito importante, trago aqui também o Dr. Gonzalo Vecina Neto, né, que foi o idealizador, o fundador e também presidiu a Anvisa, né, por muitos anos. Ele trouxe aqui no nosso especial Saúde, no programa, um dado também bastante triste, né, que a população negra tem sofrido mais com o coronavírus, né, e tem sido mais vitimada, né, justamente por representar uma classe com menos recursos, né, em função, né, a poder ter atendimento e tudo mais. Então, é mais um dado, né, triste em relação a essa luta aí que se tem pela essa igualdade social. Com certeza. E tão triste, ou mais triste que, né, é o fato de que isso não movimentou, né, uma vírgula. Nós, elites pensantes, nós, elites dirigentes, nós, elites esclarecidas e de esclarecimento, e nós, elite, que, em alguma medida, tem os meios para mudar esse tipo de coisa, né? Ou seja, o vírus está aí, continua matando esse pessoal aí, já se passou quase 2 anos aí, e a gente não se levantou da nossa confortável poltrona. Então, tem também essa limitação do indivíduo humano, que, às vezes, aqueles preceitos e os pressupostos que estrutura os fundamentos da valoração da atitude humana, ele também fica confrontado, né, por ocorrências práticas e objetivas como essa, em que tudo aquilo que está escrito lá nos códigos penais, que está escrito nas legislações constitucionais, que está escrito nos manuais de ética, de moral, né, que estão escritos nos manuais religiosos, né? Bondade, a caridade, a compaixão, tudo isso que a gente, né, se recolhe para, em algum momento, elevar na nossa oração, quando a gente abre a porta, a gente atropela por cima e deixa tudo isso de lado. Então, é a complexidade do humano e do indivíduo humano que deve e precisaria ser possível de aprimoramento e cujo aprimoramento, para nós, para esse tema, ainda hoje, está nesse limite. Tomara que, no futuro, nós temos histórias melhores para serem contadas. Bom, nós ficaríamos aqui, né, um longo tempo conversando, mas por falar em histórias melhores, nessas histórias melhores que você citou, quero justamente trazer a Faculdade Zumbi dos Palmares. Parabenizar você por esse trabalho brilhante, né, pela fundação, né, por estar à frente, né, do ensino da faculdade, que você trouxesse um pouco, né, do que se pensa ali, do que se pratica numa faculdade que, como eu te falei, eu entrei para conhecer o site, queria que você trouxesse alguns dos cursos, né, que a faculdade oferece, via assim, né, com condições acessíveis, justamente, em uma inclusão ao ensino, que isso é muito importante. Então, eu queria que você trouxesse um pouco da Faculdade Zumbi dos Palmares. Ela é essa tentativa que nós estamos conversando, debatendo e analisando, né? Nós precisamos construir mundos alternativos. E o mundo alternativo é um mundo, quer dizer, um mundo alternativo ao que é e está. Um mundo que não respeita, que não reconhece, que não dignifica e que não trata de forma igualitária as pessoas por conta da sua raça, ou cor da pele, ou da sua origem econômica e social. Esse mundo não deveria ser um mundo nem bom e nem um mundo em permanência. Ele deveria ser um mundo primeiro não deveria existir, depois deveria ser transformado, né?
E a Zumbi é uma tentativa de construir um mundo alternativo em que os valores que contrariam esse estado de coisa possam se manifestar, possam se constituir e possam nortear a vida das pessoas. Então, ele é um ambiente que acredita na força da, do encorajamento do espírito das pessoas para fazer escolhas virtuosas frente a todas as situações que vai se colocar à sua frente, e que nesses valores virtuosos esteja a tolerância e o respeito ao outro. E depois um culto ao conhecimento, mas um conhecimento virtuoso, que saia da sua condição utilitarista de permitir que você seja feliz e tenha dinheiro no bolso, e permita que você acrescente a isso também a possibilidade de estender a mão ao outro e de ajudar a iluminar, né, a escuridão em que o outro se encontra. Então, a Zumbi é isso, e depois tudo isso colocado para dentro de uma figura metafórica importante nessa questão, né? Made in Black People, né? Ou seja, feito pelos negros, e feito a partir de um espaço de voz e de fala daqueles que sempre estiveram ausentes do processo. Então, eu acho que ela tem essas duas dimensões bastante estruturadas e fortalecidas, e a partir dela, ela também se junta no esforço, né, de, ao final, construir cidadãos, indivíduos melhores em todas as direções, e indivíduos que têm a capacidade de fortalecer o nosso exército do bem, né, para que no futuro nós não tenhamos uma partida de futebol em que o técnico tenha que falar para um subtécnico negro para os negros e para um subtécnico branco para os brancos, né? É um esforço nessa direção. Quem quiser conhecer o trabalho da Faculdade Zumbi dos Palmares, queria que você deixasse um site, um contato. www.zumbidospalmares.edu.br, né? É o endereço eletrônico da primeira e da ainda única universidade voltada para o tema negros no nosso Brasil, criada e estruturada por negros, que abre as portas e os braços para todos, e que, do ponto de vista simbólico, é uma trincheira de resistência, né, a essas dificuldades e limitações que estão impostas. Há uma história que, na sua essência, esmaga e vilipendia esse tema e esse público, e também há um mundo do futuro em que isso talvez possa constituir uma página virada. O Zumbi dos Palmares é um ambiente de resistência, de transformação e de inovação para dentro de uma dimensão histórica, social e política que parece ser uma verdade inquestionável e imutável, né? E que, a partir da Zumbi dos Palmares, a gente demonstra que não é uma verdade, que não é inquestionável e que não é imutável. Ela pode ser mudada, pode ser transformada e pode produzir resultados muito melhores. Sem dúvida, a transformação é fruto, né, do conhecimento, da experiência, então precisa e deve ser transformada. Então, www.zumbidospalmares.edu.br. José Vicente, quero agradecer demais a tua participação, mas queria que você deixasse uma mensagem final, não só, né, do José Vicente, mas do professor doutor José Vicente, que é composto por um boia-fria, por um entregador de biscoitos e leite, de porta em porta, por um funcionário de açougue, de ferro velho, da fábrica de brindes, policial, advogado e reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares. Talvez essa constatação de que nós podemos construir o mundo que quisermos. Nós somos uma centelha do Criador. E se ele construiu esse universo, essas galáxias, né, toda essa engenhosidade, nós, como centelha, né, dessa potência, podemos também construir um universo e um conjunto de galáxias. E que o melhor mundo é aquele mundo que pode ser bom para o outro.
porque se for um mundo bom para o outro, seguramente será um mundo bom para nós também. Então, por conta disso, nós precisamos continuar firmes e, da mesma maneira, precisamos continuar crentes de que nós podemos mudar o mundo à nossa volta e que a melhor forma de fazer isso é produzir um conhecimento que liberte as pessoas dos limites da sua intolerância e que estimule e amplie nas pessoas a capacidade do seu amor, né, de amar o outro, amar a natureza, amar o grande engenho da humanidade e amar, sobretudo, a si próprio. Parabéns pelas colocações, parabéns pela tua missão, pela tua luta, e o Biografias está sempre aberto aqui para receber, para a gente atualizar essa biografia. Muito obrigado, viu, José Vicente? Agradeço, gratidão e sucesso e vida longa ao Biografias. Amém. Para nós todos, se Deus quiser, para os seus projetos também, estamos juntos aí, conta com a gente sempre. Este, então, professor Dr. José Vicente, advogado, fundador e reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, e uma das personalidades mais admiradas e respeitadas do Brasil pelas causas que defende. Obrigado por estar conosco e até o próximo Biografias. Tchau, pessoal!